78% das empresas utilizam inteligência artificial em pelo menos uma área de negócios. Varejo, manufatura, governo são alguns dos principais usuários de alguma maneira de inteligência artificial. Mas como é que é possível ver essa aplicação em exemplos de negócios palpáveis? E, sobretudo, como criar uma cultura de utilização dessas ferramentas para as empresas das maneiras mais variadas? Para tentar nos ajudar a responder essa pergunta, a gente está conversando agora com o CEO da empresa mineira Guidance, especializado em soluções diversas. Geraldo Franciscani, seja muito bem-vindo aqui à 98 News. Muito bom dia, como vai? Bom dia, Ibrahim. Bom dia, Laura. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar então tratando de cultura. Você está naquele ponto em que você chega para vender um produto, um mix de produtos ligados à inteligência artificial, à análise de dados, à ordenação e apresentação e uso de dados como ferramenta. Como é que se faz para criar cultura e para dizer para alguém que vai comprar o seu produto, Geraldo, isso aqui é relevante para o seu negócio? Bom, primeiro, para a gente falar sobre uma cultura de dados IA, a gente tem que desmistificar isso e falar de resultado. Dados e IA são processos, são ferramentas para a gente atingir um resultado. Então, hoje o que eu falo é que todos os projetos que a Guidance faz, a gente tem um foco quase que obsessivo por resultado. O caso do Atlético, por exemplo, né? Quando a gente começou lá, eles queriam construir um data lake. E aí o que a gente sugeriu foi, vamos conversar com as áreas de negócio, identificar onde que tem oportunidade de negócio para a gente trazer resultado, não só para o sócio-torcedor, né? Aumentar, melhorar a jornada do sócio-torcedor, como trazer resultado financeiro para o clube. E aí sim trazer o dados IA e o BI como uma parte do processo. Então hoje o que eu falo que é fundamental para qualquer cultura de dados IA, para você iniciar, não foque no processo, não foque em construir o data lake, em fazer BI e IA. Foque no resultado que você quer gerar para a área de negócio. O resto vem. Isso é interessante, né, Geraldo? Porque acho que existe uma ideia, pelo menos ela está muito latente nos últimos anos, de trazer tecnologia, trazer inovação, trazer digitalização para dentro dos processos da empresa. Mas acho que você falou muito bem nesse ponto, que fazer isso sem maturidade dentro da própria empresa pode ter um resultado até negativo, né? Pode ter, e assim, geralmente a gente apaixona pela IA. Então, hoje em dia, todo mundo quer emplacar o ChatGPT em qualquer coisa. E isso é um perigo imenso, né? Hoje, vamos colocar vamos pegar o histórico da computação. Ela sempre é vista como custo. E não é o que a gente quer mostrar. Então, em vez de você pegar o ChatGPT e tentar encaixar ele em qualquer coisa, às vezes faz mais sentido você usar estatística básica, que é um tipo que a gente chama de, a gente fica brincando de IA clássica, para você resolver de fato uma dor de negócio e de fato dar resultado, do que você pegar e colocar um GPT e achar que ele vai resolver tudo. No Atlético é muito didático, o caso do Atlético ele é muito didático, porque ele foi assim. A gente começou com a área comercial. E aí depois a gente foi para o marketing financeiro. Mas vamos falar do marketing da hiperpersonalização, da jornada do sócio, né? O marketing do Atlético ele tinha uma grande dor, que ele não sabia quando que as pessoas iriam ou não renovar o sócio-torcedor. E aí, a gente já tinha algumas coisas integradas, algumas bases integradas. Então pensa no Data Lake como sendo um mar de dados, em que todos os sistemas são rios que eles jogam os dados para o mar. A gente vai integrando esses dados, a gente vai ingerindo esses dados aos poucos. E aí o marketing pediu e falou, eu gostaria muito de saber quando que uma pessoa não vai renovar com antecedência. Para quê? Para eu poder fazer uma ação de marketing com aquela pessoa. E aí uma das primeiras pautas nossas foi, vamos fazer um algoritmo de previsão. E aí explicando um pouquinho sobre a IA, né? Por que a IA nos ajudou tanto, principalmente nesses últimos tempos. O poder computacional da IA, ele cresceu demais. Então a IA pensa num super cérebro, né, que hoje o humano ele não consegue pegar várias tabelas, várias colunas, uma infinidade de dados e processar aquilo ali e tirar uma informação importante. A IA ela consegue. Então a grande diferença da IA para o cérebro humano é isso. Pensa num cérebro super tunado ali. E aí o que a gente fez? Vamos analisar o comportamento das pessoas que renovam o sócio-torcedor e o comportamento das pessoas que não renovam o sócio-torcedor. E a gente pegou uma infinidade de dados desde a distância da casa do sócio-torcedor até a Arena MRV, quanto o sexo, a idade, a renda, enfim, várias coisas que compunham isso. E aí, a gente começou a saber qual que era o padrão de não renovação. E a partir do momento, hoje a gente tem um algoritmo que ele prevê com 90% de assertividade, ou seja, a cada 10 pessoas, 9 a gente acerta que não irão renovar, com 45 dias antes. Porque dependendo das ações que ele começa a fazer, essa pessoa parou de ir no jogo, essa pessoa parou de comprar camisa, ela parou de acessar determinada página do aplicativo, ela parou de ir de conexão. Quando ele começa a ter algumas ações que são críticas, que a gente identifica que ele não vai renovar, a gente avisa o marketing do Atlético. E aí tem o segundo ponto, né? E aí, o que eu faço com isso? Eu sei que você não vai renovar, mas e agora? E aí a gente entra na hiperpersonalização. Então vamos supor que o Ibrahim, ele é um super atleticano e ele é um cara extremamente pé quente contra um determinado time. E aí eu sei que você é pé quente porque eu sei que em quase todos os jogos que você foi com a Arena e com esse determinado time, você ganhou. Só que você ainda não renovou.
E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer uma ação hiperpersonalizada, chamando o Ibrahim. Então, o Galo chama o Ibrahim para poder vir para o clube. Então, renove o seu sócio-torcedor, compra o ingresso com desconto, toma aqui o desconto, porque o Galo quer você no estádio. É uma Legal. tentativa de você apresentar para um torcedor que muitas vezes não é recorrente no estádio, e você pode atuar sobre ele utilizando essas mesmas ferramentas que estão, evidentemente, alocadas no marketing. Agora, como é que se faz isso, considerando o volume de informação que você tem, Geraldo? Porque eu estou tentando pensar na infinidade de possibilidades, de insights que um torcedor te dá. Ele diz, olha, eu acessei a página 3 vezes na última semana, ou para um clássico eu quero fazer isso, ou porque eu quero estar na Arena MRV de qualquer jeito, ou porque jogo contra o Flamengo é o mantra da minha vida e eu preciso estar lá. Você tem que ter uma estrutura dentro da própria empresa para fazer análise de dados de maneira secundária, ou somente a inteligência artificial consegue te apresentar tudo, praticamente, o que te indicaria isso? Bom, novamente, aí o nosso foco é no negócio. Durante essa execução, por exemplo, desse algoritmo de previsão, a gente precisou de algumas bases, por exemplo, a entrada no estádio, a compra de ingressos, a atividade dele com o sócio-torcedor, a atividade do Super App. E aí a gente foi ingerindo para a estrutura que a gente hoje chama de Data Lake, que é esse mar de dados. Isso fica na nuvem do Atlético. E a gente não tira dados do Atlético. Com esses dados, a gente analisa, e existem algoritmos computacionais que eles analisam quais são as características que são mais relevantes para um determinado objetivo. Então, se eu quero prever a não renovação, aí eu rodo alguns algoritmos com essa infinidade de dados, e aí ele me fala quais são as características mais importantes que diferem um torcedor que não vai renovar e um torcedor que vai renovar. E aí eu passo a observar essas características de não renovação. Então, assim, você precisa ter essa estrutura interna. É bom quanto mais dados você tiver e mais enriquecidos e dados bons, né, melhor. Mas, novamente, o foco é qual que é o resultado que eu quero com isso. Eu quero aumentar a minha renovação de sócio-torcedor, que foi o caso, né? Hoje em dia a gente aumentou 43% a renovação de sócios-torcedores do Atlético com dados IA. A gente pegou, desculpa, Laura, só para pegar aqui o fio do que a gente usou para o Atlético, mas eu quero desdobrá-lo para negócios que são micro e pequenas empresas. Eles são a base constitutiva da economia de maneira geral. A aplicabilidade de uso de data lake, de IA generativa, de adaptações, ela cabe para um orçamento de quem tem média empresa? Cabe um ajuste. Você tem modelos em escalas diferentes que permitem negócios de menor porte financeiro aderirem também produtos como esse que você está mencionando da Guidance? Claro, com certeza. A pergunta agora, na verdade, são 3 características que a gente fala que são extremamente importantes para que um projeto de dados IA ele tenha efetividade. A primeira dela tem que ter dado disponível. Então, isso é uma primeira característica. Se o negócio que seja menor ou maior, se ele não tiver dado disponível e bons dados, não adianta fazer, porque tudo que ele vai ingerir vai ser dados ruins e ele vai expor coisas ruins. A segunda coisa é um foco obsessivo com o resultado. Lembra da primeira pergunta. Não se apaixone pela ferramenta. Tenha um objetivo de negócio que você quer resolver, e aí nesse objetivo de negócio você vai dar resultado. E aí que é importante falar porque você tem um investimento. Todo projeto que a Guidance faz hoje tem uma parte antes que a gente analisa qual que é o ROI que aquele investimento pode gerar. E dependendo do ROI, não faz sentido você fazer. Imagina, eu vou substituir um atendente que eu tenho por uma IA. Só que a IA ela custa R$5.000 para poder rodar. Beleza que ela fica 24 horas e tudo mais, mas ela custa R$5.000 para ela poder rodar. Se o meu atendente custa 1.000, por que eu vou substituí-lo? A não ser que tenha um ganho, então assim, tem que ter um ROI claro. Eu dei um exemplo esdrúxulo, mas tem que ter um ROI claro. E a terceira característica, que isso o Atlético tem muito, precisam ter pessoas interessadas para fazer o negócio acontecer. Então, pessoas que conheçam do negócio, que sabem qual dor resolver e que vão destravar. Porque o que a gente vê muito é que o acesso aos dados hoje ainda é muito burocrático. Queria falar sobre setores que têm talvez uma maior aderência a essa tecnologia e como que você vê essa mudança nos últimos anos. Houve realmente uma mudança de setor que pretende fazer essa digitalização, essa transformação digital, ou dá para a gente poder pensar ainda em setores mais clássicos e tradicionais? Assim, na verdade, hoje, qualquer setor, ele cabe IA. Aí eu vou citar alguns cases aqui que eu acho que são super legais, e sempre com foco em resultado. Então, por exemplo, hoje tem uma companhia que é nossa cliente, que ela é de táxi aéreo, e a ideia dela seria... A Líder Aviação. E a ideia dela seria, como que a gente pega todos os dados que eu tenho de manutenção, de manual, enfim, de e-mails trocados com os fornecedores, e eu faço com que os meus engenheiros tenham mais acesso a esses dados de forma mais rápida e eu diminuo o tempo de manutenção.
Então, isso é um projeto que a gente está executando e, se tudo der certo, ele vai ter muito sucesso. Outro projeto que é super importante, e a gente já trazendo, por exemplo, para o mundo do varejo, é a hiperpersonalização da jornada do cliente. Então, hoje, a gente, da mesma forma que a gente tem a jornada do sócio-torcedor, a gente tem a jornada do cliente do varejo. Então, tem aquele momento em que ele ainda não comprou com você, que você precisa ativá-lo. Tem aquele momento que ele começou a comprar e aí você tem que oferecer coisas para ele se tornar fiel. Tem o terceiro momento aqui, que é quando ele já está fiel e você precisa aumentar o ticket médio dele, que a gente chama de um champion. E aí tem o quarto momento, que ele começa a parar de comprar e aí você tem que atuar para ele que ele volte. E tem aquele momento que ele hiberna mesmo e ele parou de comprar. Isso é muito comum. Por exemplo, bancos hoje fazem muito, né? Porque quando uma pessoa está usando seu cartão, uma das maiores características para que você note que ela está indo para outro banco é que ela para de consumir coisas diárias. Por exemplo, ela para de comprar o pão no seu cartão de crédito. Então, hoje os bancos monitoram isso para que eles possam fazer ações para que você volte a usar eles e ele não perder o cliente. Eu posso depreender da sua fala, Geraldo, que antes de ir para um negócio sabendo exatamente o que eu quero, é preciso hoje estar mais afeito à gramática da inteligência artificial e à gramática empregada nisso. Porque somente aqui na nossa conversa nós falamos sobre IA generativa, sobre data lake, sobre jornadas do consumidor, jornada no varejo, jornada de um sócio-torcedor, que nem sempre são conceitos que quem está nos pequenos e médios negócios conheça. Mas no C-Level, por exemplo, é bem mais possível que isso aconteça. Tem uma perspectiva de criar cultura antes de partir para buscar e não se apaixonar pela ferramenta. Né? Com certeza. E assim, o grande risco da IA, principalmente da IA generativa, é que pensa, quando você tem grandes empresas, a gente começam a surgir várias oportunidades de IA. E a tendência das pessoas eu vou pegar meus dados, eu vou jogar num GPT, e talvez uma licença não paga, e aí eu vou extrair as informações desse GPT. O que ele não sabe é que determinadas licenças, elas não são privadas. Ou seja, o dado que você joga lá, ele vai ser usado para treinar outras partes do algoritmo. E aí que acontece o caos, porque você expõe dados das empresas. Então, hoje, o que a gente vem fazendo muito, e aí, por exemplo, um caso de indústria, né, que é a TCE Energia, a gente fez uma imersão de dados IA, para, primeiro, alertar as pessoas e desmistificar. Não use sempre o ChatGPT. Às vezes, com uma estatística básica, você consegue. E sempre o foco em resultado. É bom para que você crie essa cultura de dados IA. Hoje, no Atlético, né, a gente tem uma cultura de dados IA, porque a gente começou com a área comercial, fomos para o marketing, depois a gente foi fazer IA no financeiro, a gente já está no jurídico, operações, então o algoritmo de precificação dinâmica de ingressos, a gente sugere preços hoje, e aí acaba que a empresa hoje toma decisões baseadas em dados e IA para sustentar essas decisões. Antes da gente encerrar, queria te perguntar sobre a evolução e a perspectiva de negócios que vocês estão no mercado. Vocês nasceram em 2018, estão com essa carta de clientes, que é de um mix, né? Vocês estão na aviação, ao mesmo tempo vocês estão no setor de energia, estão no esporte, no marketing esportivo, na jornada de varejo. Qual é o caminho que vocês estão buscando para os negócios aqui em Minas Gerais? É manter uma empresa com foco em mix? É focar em projetos específicos de algum setor? Queria um pouco de perspectiva para o futuro. Então, a Guidance como cultura, e aí já falando de cultura, a gente sempre busca projetos que tenham ROI, e que a gente consiga, de fato, dar resultado para o cliente. Hoje, o nosso foco está muito voltado para a indústria e varejo, que a gente viu que tem muita oportunidade. Mas, novamente, a IA, e quando tem dado disponível e pessoas querendo fazer, cara, isso qualquer setor ela encaixa. Nós conversamos com o Geraldo Franciscani, CEO da empresa mineira Guidance. Muito obrigado por nos ajudar aqui a entender um pouco do cenário, o alcance e as possibilidades para os nossos ouvintes que estão em diversos níveis. Sucesso para vocês na Guidance também. Obrigado, Ibrahim. Obrigado, Laura. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, viu? Que a gente vem às vezes.